Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela Web Rádio Nossa Mãe de Birité, pelas nossas redes sociais. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra e Ecoando a Nossa Fé, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo e extraímos uma catequese para aprofundar a fé de nosso povo. Hoje nós estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. Nós temos na primeira leitura Deuteronômio, capítulo 4, versículo de 1 a 2, versículo 6 a 8, o Salmo 14, Tiago, capítulo 1, versículo 17 a 18, versículo 21 a 22 e versículo 27, e Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 8, versículo 14 a 15 e versículo 21 a 23. O que esta palavra de Deus nos inspira a rezar? Então, no livro do Deuteronômio, nós temos justamente a orientação de Moisés, dizendo ao povo de Israel que é para ouvir as leis e decretos que o Senhor teu Deus, que o Senhor Deus deu ao povo de Israel, mas, sobretudo, afirmando que não é para acrescentar nada à palavra que vos digo, mas guardar os mandamentos do Senhor. Ora, o livro do Deuteronômio, na narrativa bíblica, o povo de Israel está prestes a entrar na Terra Prometida e Moisés recapitula toda a história de Israel até aquele presente momento, recapitula todas as leis e preceitos que o Senhor Deus havia dado ao povo de Israel, a fim de que aquele povo de Israel pudesse, praticando aqueles mandamentos, permanecer e ser feliz na terra, recordando que Moisés está recapitulando todas as leis e mandamentos. Por quê? Porque aquele povo que está para entrar na Terra Prometida não é o mesmo povo que saiu lá da escravidão do Egito. Aquele povo que saiu da escravidão do Egito se revoltou contra Deus e morreu no deserto. Quem está entrando na terra são os filhos, seus netos, daquelas pessoas que saíram da escravidão. Daí a necessidade de Moisés recapitular todos os mandamentos e leis que o Senhor Deus havia dado. Mas o mais importante é que Moisés pede, ordena que o povo pratique a lei, pratique os mandamentos e que não se acrescente absolutamente nada àquilo que o Senhor Deus já havia prescrito. Mas guardar aqueles mandamentos. Ora, esta mensagem da primeira leitura tem um paralelo no Evangelho. Pois no Evangelho nós temos justamente os fariseus e mestres da lei questionando a Jesus por que Jesus não lavava as mãos antes de comer. E aí Jesus vai responder que os fariseus inventaram uma série de tradições humanas que colocaram na mesma estatura de lei divina. E mais, nessa questão das leis de pureza e pureza, Jesus vai afirmar que o que torna impuro o ser humano é a maldade que sai do coração do próprio ser humano, né? Ele, inclusive, vai elencar aqui uma série de coisas: más intenções, imoralidades, roubos, assassínio, adultério, ambição desmedida, maldade, fraude, devassidão, inveja. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. E Jesus afirma lá no versículo 8 também: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. O que essa palavra nos inspira a rezar? Bom, nós somos cristãos. Somos discípulos e missionários de Jesus. E por que somos cristãos? Porque acreditamos que Jesus nos revela o rosto de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado na história humana. É a palavra definitiva de Deus para salvar a humanidade, a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus Cristo. Ora, muita coisa as pessoas inventam atribuindo a Jesus, né? Muitas coisas as pessoas inventam atribuindo a Jesus, sendo que Jesus não tem nada a ver com isso. A Jesus nós conhecemos mediante o Evangelho, mediante a leitura e a prática do Evangelho. Queremos conhecer a Jesus, devemos ir ao Evangelho.
Este conceito é muito importante, o conceito de tradição, que inclusive nós vamos refletir no próximo quadro, o Ecoando a Nossa Fé, para nos atentar àquilo que de fato é importante, porque muitas vezes corremos um sério risco de colocar tradições humanas no lugar daquilo que é a palavra de Deus, tradições humanas naquilo que é a vontade expressa de Jesus, aquilo que é a palavra de Jesus. Então, que essa primeira leitura e o Evangelho, portanto, nos inspirem a rezar nesse domingo, pedindo a Jesus a graça de verdadeiramente ter um discernimento acerca daquilo que é dele, acerca daquilo que é a vontade dele. E, de fato, nós saberemos aquilo que é de Cristo indo nos Evangelhos. É indo da palavra de Deus. Então, que a gente tenha esse discernimento e peçamos ao Senhor a graça de verdadeiramente reconhecer a sua palavra, de reconhecer aquilo que é essencial da nossa fé, que é viver e praticar a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus está nos Evangelhos. Já a segunda leitura da carta de Santiago nos ensina a ser praticantes da palavra de Deus. Ele diz isso bem claro, pede, olha, todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Então esse versículozinho é interessante. Quantas vezes nas santas missas, nas reuniões, nos grupos de oração, a gente escuta a palavra, mas não pratica a palavra. Tiago hoje nos diz, sede praticantes e não meros ouvintes. E mais, versículo 27. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é essa, assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Ou seja, Tiago nos ensina que a verdadeira religião é a prática da misericórdia para com os mais necessitados, simbolizados aqui pelos órfãos e as viúvas, e não se contaminar pela maldade, pela impureza do mundo. Em outras palavras, aqueles valores que o mundo vive, que na verdade para nós são contravalores, pois contradizem aquilo que é a palavra de Deus, contradizem aquilo que é a proposta do Evangelho para cada um de nós. Então que nesse domingo nós possamos rezar e pedir ao Senhor que nos conceda essa graça. E a partir desta palavra, vamos ecoar a nossa fé, fazer a pequena catequese. Sobretudo a partir do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 a 2, versículo 6 a 8, onde Moisés diz expressamente que não é para acrescentar absolutamente nada àquilo que são os mandamentos de Deus. E aí nós vamos ao Catecismo da Igreja Católica, no número 80 a 83, que vai tratar justamente da relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Né? Nós dizíamos que se queremos conhecer aquilo que Jesus nos diz, aquilo que é de Jesus, devemos ir ao Evangelho. Pois muito bem. Pois tem um outro lugar que nós podemos ir para conhecer aquilo que é de Jesus, a Sagrada Tradição. É uma fonte comum. Ou seja, a Igreja nos ensina que existe uma fonte comum, que é a revelação, e esta fonte se divide em dois caminhos, tradição e Sagrada Escritura. Tradição e Sagrada Escritura. Ambas atualizam e tornam presente o mistério de Cristo, que prometeu estar presente conosco até o fim do mundo. Então são duas modalidades distintas de transmissão. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus escrita sob a ação do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada pelo Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito da verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Então veja só, então nós temos, enquanto cristãos católicos, a Sagrada Tradição também como fonte de revelação divina. Isso está na Dei Verbum, um documento do Concílio Vaticano II, que inclusive está no número 9 da Dei Verbum. E, veja só, daí resulta que a Igreja Católica não deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Sagrada Escritura, mas deriva também da Sagrada Tradição.
da sagrada tradição. Então, por exemplo, vocês com certeza já passaram por essa experiência, por exemplo, de algum protestante, algum crente chegar e perguntar: mas onde que está isso na Bíblia? De fato, nós, enquanto cristãos católicos, temos alguns dogmas de fé que não estão presentes na Sagrada Escritura, tais como, por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora. Não está expresso da Sagrada Escritura, mas faz parte da Sagrada Tradição. Ou seja, a Igreja, desde os seus primórdios, acreditava na ressurreição de Nossa Senhora aos céus. E aí, o Catecismo, no número 83, ainda vai falar da distinção entre tradição apostólica, que é tradição com T maiúsculo, e tradições eclesiais. Dizendo que essas tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais surgidas ao longo dos tempos, elas podem ser mantidas, modificadas ou abandonadas sob o magistério da Igreja. Porque elas não são tradição com T maiúsculo. Por que é importante frisar isso? Porque hoje em dia, sobretudo nesse movimento chamado conservador dentro da Igreja, que quer voltar às coisas antigas, às coisas da língua do latim, às vestes antes do Concílio Vaticano II, esse povo, eles argumentam que eles querem tudo isso porque eles estão seguindo a tradição. Só que é uma tradição medieval, sendo que a tradição, vamos dizer assim, ela retoma até, vamos dizer assim, a Igreja primitiva, os sucessores dos apóstolos, a patrística, os santos padres, né? Então, o que acontece? São tradições com T pequeno, que fazem parte da tradição, sim, mas que podem ser abolidas ou mantidas, segundo o magistério da Igreja, né? Porque há certas devoções, há certos tipos de pensamentos, há certos costumes religiosos que de fato caem em desuso. Caem em desuso porque os tempos mudam. Os tempos mudam, né? Então, é interessante notar que parece que esse povo tem um saudosismo, né? Então parece que a gente assiste a certos grupos que se vestem como se ainda estivessem na Idade Média, ou que querem retomar aquele espírito medieval, sendo que nós estamos em pleno século XXI. O nome disso é anacronismo, né? Ou seja, são pessoas que parece que estão deslocadas do seu lugar eclesial, ou do jeito que a Igreja pensa, do jeito que a Igreja se pensa e se concebe nesses dias. Então, é interessante para você, enquanto cristão católico, então saber disso, né? Que a nossa fé deriva tanto da Sagrada Escritura quanto da tradição, e acrescenta-se o magistério, que é o ensino oficial da Igreja mediante os papas, os documentos conciliares, os documentos papais, mas que o essencial dessa tradição é a pessoa de Jesus, que substancialmente você encontra no Evangelho. Então é necessário, de fato, ter esse discernimento acerca daquilo que é essencial na nossa fé, daquilo que é uma tradição petititinha que pode ser abandonada, que é uma tradição humana. No Evangelho de hoje, Jesus acusa os fariseus de colocarem tradições humanas no lugar dos mandamentos de Deus, pois há certos grupos da Igreja que atualmente correm o mesmo risco de colocar inúmeras tradições humanas no lugar daquilo que é o essencial, daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é a revelação de Jesus. Para isso, portanto, rezemos e peçamos ao Pai do céu que nos dê este discernimento. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede espaço para pregar a palavra de Deus, e a você, querido internauta, pela sua audiência. Até o próximo final de semana com o nosso programa O Pão da Palavra e a Cor da Nossa Fé, se Deus quiser. Tchau, tchau.